As veias abertas da América Latina. Um químico alemão derrotou os vencedores da Guerra do Pacífico. A história do salitre, seu apogeu e sua queda, é muito ilustrativa da ilusória duração das prosperidades latino-americanas do mercado mundial. O sempre efêmero sopro das glórias e o peso sempre perdurável das catástrofes. Em meados do século passado, as negras profecias de Malthus pairavam sobre o velho mundo. A população europeia crescia vertiginosamente e era imprescindível conferir nova vida aos solos cansados, para que a produção de alimentos pudesse aumentar em proporção equivalente. O guano teve suas propriedades fertilizantes reveladas nos laboratórios britânicos. A partir de 1840, desde a costa peruana, começou sua exportação em grande escala. Os alcatrazes e as gaivotas, alimentados pelos fabulosos cardumes de correntes que lambem as margens, tinham acumulado nas ilhas e ilhotas, desde tempos imemoriais, grandes montanhas de excrementos ricos em nitrogênio, amoníaco, fosfatos e sais alcalinos. O guano se conservava puro nas costas sem chuva do Peru. Pouco depois do lançamento internacional do guano, a química agrícola descobriu que eram ainda maiores as propriedades nutritivas do salitre, e em 1850 já era muito intenso seu emprego como adubo em campos europeus. As terras do velho continente dedicadas ao cultivo do trigo, empobrecidas pela erosão, recebiam avidamente os carregamentos de nitrato de soda provenientes das salitreiras peruanas de Tarapacá e, em seguida, da província boliviana de Antofagasta. Graças ao salitre e ao guano, que jaziam nas costas do Pacífico quase ao alcance dos barcos que vinham buscá-los, o fantasma da fome se afastou da Europa. A oligarquia de Lima, soberba e presunçosa como nenhuma outra, continuava enriquecendo a farta e acumulando símbolos de seu poder nos palácios e nos mausoléus de mármore de Carrara que a capital levantava em meio a desertos de areia. Antigamente, as grandes famílias limenhas tinham prosperado à custa da prata de Potosí, e agora passavam a viver da merda dos pássaros e do grumo branco e brilhante das salitreiras. O Peru acreditava que era independente, mas a Inglaterra ocupava o lugar da Espanha. O país se sentiu rico. Escrevia Maria Teg. O Estado usou sem medida o seu crédito. Entregou-se ao desperdício, hipotecando seu futuro às finanças inglesas. Em 1868, segundo Romero, os gastos e as dívidas do Estado já eram muito maiores do que o valor das vendas para o exterior. Os depósitos de guano serviam de garantia para os empréstimos britânicos, e a Europa jogava com os preços. A rapina dos exportadores fazia estragos. Aquilo que a natureza havia acumulado nas ilhas ao longo de milênios era dilapidado em poucos anos. Entre mentes, nos pampas salitreiros, conta Bermudes, os trabalhadores sobreviviam em choças, miseráveis de uma só peça que mal ultrapassavam a altura de um homem, feitas de pedra, caliça e barro. A exploração do salitre rapidamente se estendeu até a província boliviana de Antofagasta, embora o negócio não fosse boliviano, e sim peruano, e mais do que peruano, chileno. Quando o governo da Bolívia quis aplicar um imposto às salitreiras que operavam em seu território, os batalhões militares do Chile invadiram a província para nunca mais sair.
Até aquela época, o deserto fizera o papel de zona de amortecimento para os conflitos entre Chile, Peru e Bolívia. O salitre desencadeou a luta. A Guerra do Pacífico começou em 1879 e foi até 1883. As Forças Armadas chilenas, que já em 1879 tinham ocupado também os portos peruanos da região do Salitre, Patilhos, Iquique, Pisagua, Junín, entravam vitoriosas em Lima e no dia seguinte a fortaleza de Callao se rendeu. A derrota provocou a mutilação e a sangria do Peru. A economia nacional perdeu seus dois principais recursos. Paralisaram-se as forças produtivas, caiu a moeda, fechou-se o crédito exterior. O colapso, advertia Maria Teg, não trouxe consigo uma liquidação do passado. A estrutura da economia colonial permaneceu invicta, embora lhe faltassem suas fontes de sustentação. A Bolívia, por sua vez, não se deu conta do que perdera com a guerra. A mina de cobre mais importante do mundo atual, Chuquicamata, localiza-se exatamente na província agora chilena de Antofagasta. Mas, e os vencedores? O salitre e o iodo somavam 5% das rendas do Estado chileno em 1880. 10 anos depois, mais de metade das receitas fiscais provinham da exportação de nitrato dos territórios conquistados. No mesmo período, triplicaram os investimentos ingleses no Chile. A região do salitre tornou-se uma feitoria britânica. Os ingleses se apossaram do salitre empregando procedimentos nada custosos. O governo do Peru expropriara as salitreiras em 1875, pagando com bônus. A guerra reduziu o valor desses papéis. 5 anos depois, a 10ª parte. Alguns aventureiros ousados, como John Thomas North e seu sócio Robert Harvey, aproveitaram-se da conjuntura. Enquanto os chilenos, peruanos e bolivianos trocavam tiros no campo de batalha, os ingleses se apropriaram dos bônus graças aos créditos que lhes foram proporcionados, sem dificuldade alguma, pelo Banco de Valparaíso e outros bancos chilenos. Por eles estavam lutando os soldados, embora não o soubessem. O governo chileno recompensou prontamente o sacrifício de North, Harvey, Inglis, James, Bush, Robertson e outros laboriosos homens de empresa. Em 1881, determinou a devolução das salitreiras aos seus legítimos donos. Isto quando já a metade dos bônus passara às mãos prodigiosas de especuladores britânicos. Para financiar esse saque, não saíra da Inglaterra nem um único penny. Ao abrir-se a década de 90, o Chile destinava à Inglaterra 3/4 partes de suas exportações, e da Inglaterra recebia quase a metade de suas importações. Sua dependência comercial era ainda maior do que aquela que, na mesma época, afetava a Índia. A guerra havia concedido ao Chile o monopólio mundial dos nitratos naturais, mas o rei do salitre era John Thomas North. Uma de suas empresas, a Liverpool Nitrates Company, pagava dividendos de 40%. Esse personagem havia desembarcado no porto de Valparaíso em 1866, com apenas 10 libras esterlinas no bolso do velho traje coberto de pó. 30 anos depois, os príncipes e os duques, os políticos mais proeminentes e os grandes industriais sentavam-se à mesa de sua mansão londrina. North inventara para si um posto de coronel e se filiara, como correspondia a um cavalheiro
de seu quilate ao Partido Conservador e à loja maçônica de Kent. Lord Dorchester, Lord Randolph Churchill e o Marquês de Stockpole participavam de suas festas extravagantes, nas quais North dançava fantasiado de Henrique VIII. Enquanto isso, em seu distante reino do salitre, os obreiros chilenos não folgavam no domingo. Trabalhavam até 16 horas diárias e recebiam salários com fichas que perdiam metade de seu valor nos armazéns da empresa. Entre 1886 e 1890, sob a presidência de José Manuel Balmaceda, o Estado chileno executou, conforme Ramírez Necochea, os planos de progresso mais ambiciosos de sua história. Balmaceda impulsionou o desenvolvimento de algumas indústrias, realizou importantes obras públicas, renovou a educação, tomou providências para romper o monopólio da empresa britânica de ferrovias em Tarapacá e contratou com a Alemanha o primeiro e o único empréstimo que o Chile não recebeu da Inglaterra em todo o século passado. Em 1888, anunciou que era necessário nacionalizar os distritos salitreiros mediante a constituição de empresas chilenas e se negou a vender aos ingleses as terras salitreiras de propriedade do Estado. 3 anos depois, sobreveio a Guerra Civil. North e seus colegas financiaram regiamente os rebeldes e os barcos de guerra britânicos bloquearam o litoral do Chile, enquanto em Londres a imprensa bradava contra Balmaceda, ditador da pior espécie e carniceiro. Derrotado, Balmaceda se suicidou. O embaixador inglês informou ao Foreign Office: a comunidade britânica não faz segredo de sua satisfação pela queda de Balmaceda, cujo triunfo, acredita-se, teria trazido sérios prejuízos para os interesses comerciais britânicos. De imediato, se apequenaram os investimentos estatais em estradas, ferrovias, colonização, educação e obras públicas, ao mesmo tempo em que as empresas britânicas ampliavam seus domínios. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, 2/3 da receita do Chile provinham da exportação de nitratos, mas o pampa salitreiro estava mais amplo e alheio do que nunca. A prosperidade não tinha servido para desenvolver e diversificar o país, mas, ao contrário, só servira para acentuar suas deformações estruturais. O Chile funcionava como um apêndice da economia britânica, o mais importante abastecedor de adubos do mercado europeu não tinha direito a uma vida própria. E então, um químico alemão, em seu laboratório, derrotou os generais que, tempos antes, haviam triunfado no campo de batalha. O aperfeiçoamento do processo Haber-Bosch para produzir nitratos, obtendo o nitrogênio do ar, derrubou definitivamente o salitre e provocou uma estrepitosa queda da economia chilena. A crise do salitre era a crise do Chile, profunda ferida, porque o Chile vivia do salitre e para o salitre, e o salitre estava em mãos estrangeiras. No resseco deserto de Tamarugal, onde os reflexos da terra podem queimar os olhos, fui testemunha do arrasamento de Tarapacá. Ali havia 120 usinas salitreiras na época do apogeu, e agora resta apenas uma em funcionamento. No Pampa não há umidade nem carunchos, de modo que não só foram vendidas as máquinas como sucata, mas também as tábuas de pino de Oregon das melhores casas, as folhas de zinco e até parafusos e pregos em boas condições.
surgiram operários especializados em desmanchar povoados. Eram os únicos que conseguiam trabalho nessas imensidões arrasadas e abandonadas. Vi os escombros e os buracos, os povoados fantasmas, as linhas mortas da Nitrate Railways, os fios mudos do telégrafo, os esqueletos das usinas salitreiras despedaçadas pelo bombardeio dos anos, as cruzes dos cemitérios batidas à noite pelo vento frio, os montes esbranquiçados da caliça que ia sobrando das escavações. Aqui corria o dinheiro e todos acreditavam que nunca acabaria. Contaram-me os aldeões sobreviventes. O passado parece um paraíso comparado com o presente. E até os domingos, que em 1889 não existiam para os trabalhadores e que logo foram conquistados pacificamente na luta sindical, são lembrados com todos os seus fulgores. Cada domingo no Pampa Salitreiro, contava-me um velho muito velho. Era para nós uma festa nacional, um novo 18 de setembro para cada semana. O Quique, o maior porto de Salitre, porto de primeira, segundo seu slogan oficial, tinha sido o cenário de mais uma matança de operários. Mas seu teatro municipal, de estilo Belle Époque, recebia os melhores cantores da ópera europeia antes de Santiago.